Bom dia, turma. Hoje, dia 19, véspera do meu aniversário com o senhor Alexandre, né, seu Alexandre? Seu Alexandre faz aniversário no mesmo dia que eu, gente, amanhã, dia 20. Então, hoje, dia 18, nós estamos dando continuidade à nossa disciplina de gestão e qualificação para a agroindústria. E vou estar projetando aqui para vocês, sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula, viu? Queria elogiar bastante vocês, porque já muitos estão fazendo nossas atividades. Eu quero motivar aqueles que ainda não começaram a desenvolver as atividades para que comecem, tá, gente? Então, assistam os áudios que são sempre disponibilizados para vocês, o link no YouTube. Então, você acelera, você assiste a hora que você tem facilidade, né? E participa das nossas atividades, tá? Gente, dando continuidade aqui, nós vamos. Eu vou projetar, tá? Então, nós vamos falar um pouco da importância da qualificação. Antes da gente falar de qualificação, é fundamental que vocês entendam que esse nosso contexto que a gente está vivendo, ele vai fazer parte da sua atuação profissional. Logo, a gente está vivenciando essa nova metodologia, ela nos qualifica como profissionais melhores, tá? Então, eu quero que isso fique bem claro para vocês, que utilizar esses nossos recursos, seja de Google Meet, seja de Google Sala, gente, é igual assim, eu lembro quando surgiu o e-mail, né? Principalmente surgiu o e-mail no trabalho. Então, a gente ficava muito receoso, só usava e-mail quando a gente estava no trabalho. Hoje, gente, nosso e-mail está em quase tudo que a gente faz na vida, né? Até quando a gente pensa numa rede social, está cadastrado no teu e-mail. Então, mudou bastante. E essa é uma nova forma, e quem aproveitar a oportunidade nesse momento está se qualificando nesse uso de novas tecnologias para o aprendizado, para a qualificação, vai sair na frente, tá? Por quê? Porque essa vai ser a realidade daqui para frente, tá, gente? Então, reuniões virtuais, por meio de Google Meet, o serviço e o trabalho não presencial, você aprender a se autogerenciar, gerenciar seu tempo, organizar as suas atividades, né? Para que você possa executar a parte do trabalho, a parte da família, a parte pessoal, né? Então, assim, essa é uma nova forma aí de entender essa nossa qualificação e esse tempo, tá? E esse tempo. É importante a gente aproveitar a oportunidade para aprender, para poder utilizar como recursos importantes e favoráveis a nosso favor, tá? Então, quando a gente fala de qualificação para a agroindústria, eu quero sugerir aqui esse trabalho aqui feito na agroindústria rural familiar. Lembra sempre que o nosso curso ele tem essa visão voltada para a agroindústria rural familiar. Não esqueçam isso, né? Por quê? Porque isso vai ter os aspectos relacionados ao artesanato, ao produto artesanal, né? Então, assim, a agregação de valores de matérias-primas, a não se preocupar com volume de produção, mas sim com qualidade, com diferenciação de produção, tá? De alimentos, tá? Então, assim, a agricultura familiar tem o seu papel extremamente importante. Nessa pandemia, a gente viu que foram eles os responsáveis, né, por manter aí o nosso consumo de hortaliças, de frutas, né? Então, assim, é importante destacar o papel da agricultura familiar, tá? Deixa eu ver aqui, alguém entrou na sala? Ainda não, deve ter sido o WhatsApp. A Delviane deve estar falando no WhatsApp. Então, continuando aqui a nossa apresentação, o desenvolvimento rural
não seja somente agrícola, tem despertado a atenção de produtores, lideranças, instituições ligadas ao agronegócio, que buscam identificar alternativas como agroindústria, turismo rural, entre outros, como estratégia competitiva, dinamismo, flexibilização da economia atual, né? Então, assim, é importantíssimo entender a agroindústria como agregação de valor à agricultura familiar, tá, gente? Quando a gente pensa na agroindustrialização, ele tem impactos diretos no desenvolvimento rural brasileiro, e a agricultura familiar está intimamente ligada com esse processo, tá? A agroindústria familiar é um dos caminhos para aumentar o valor dos produtos do meio rural. Eu também acredito muito nisso, tá? Iniciativas de agroindustrialização impulsionam a geração direta e indireta de novos postos de trabalho, geração e distribuição de renda mais equitativa, né? Por quê? Porque os produtores, na medida com que eles estão qualificados, né, eles passam a produzir com maior domínio da técnica, com melhor qualidade, tá? E observando os princípios e exigências legais, e aí seus produtos acabam sendo também competitivos no mercado de trabalho, tá? Vários fatores proporcionam vantagens para o desenvolvimento de agroindústrias rurais. Primeiro, a matéria-prima que abastece as agroindústrias, elas são produzidas pelos próprios agricultores. O trabalho operacional é desenvolvido pelos familiares, né, a mão de obra, né, familiar e vizinho. O gerenciamento é feito pelos próprios produtores, e aí é importante entender a qualificação, tá, gente? Não podemos entrar nesse mercado sem que você tenha conhecimento, tá? Porque gestão, ela se faz com conhecimento. É importante ter conhecimento. Sobretudo, é importante saber fazer uma planilha, é importante saber fazer hoje, né? Utilizar a internet, usar as mídias sociais, é importante saber os caminhos pelas quais você vai gerenciar o seu negócio, tanto de imposto, prestação de contas. Então, isso é fundamental no gerenciamento, tá? Outra vantagem é a descentralização do desenvolvimento para o interior dos municípios, diminuindo aí essa migração desordenada, né? Eu tenho um aluno que lá na unidade dele, é uma unidade muito pequenininha, ele formou em agropecuária e agroecologia. E ele decidiu, ele fazia muitos projetos aí com a gente, era o Ítalo, e o Ítalo, ele decidiu na propriedade dele fazer molho de pimenta. E assim, ele tem se destacado muito com os molhos de pimenta, né? Então, assim, usando tecnologia, usando pasteurização para durar mais, fazendo cadastro de compradores, né? Então, assim, ele pôde se desenvolver bastante aí nos molhos de pimenta, tá? Mas, ao mesmo tempo em que apontam vantagens para o desenvolvimento da agroindústria rural, também algumas dificuldades. Primeiro, a cultura desses produtores, né? Então, é difícil quebrar paradigmas. É igual hoje a gente está fornecendo uma certa resistência ao movimento de introdução de novas tecnologias, de novos modos de fazer, de novo modo de pensar. Saiu da zona de conforto? Sai, gente, sai da zona de conforto. A gente tem que mexer naquilo que a gente já conhece, né? Que a gente já estava acostumado. E isso, ele tem consequências, tá? A falta de capacitação para o gerenciamento. Então, as disciplinas desse semestre, como gestão agroindustrial, essa gestão e qualificação, a próxima que vocês vão ver de tributação, é importantíssimo para garantir aí uma capacitação adequada para a gente realizar aí de forma mais consciente, de forma mais eficiente, a gestão de microempresas na área de agroindústria. O aspecto fundamental é essa qualificação de mão de obra, porque por mais que a alimentação seja algo cultural e que a gente é acostumado a cozinhar, existem métodos e técnicas de processar o alimento que devem ser obedecidos para garantir higiene, qualidade, segurança. Tá? Então, assim, precisamos ser qualificados, precisamos entender
de relacionamento interpessoal, precisamos entender sobre gestão de negócios, precisamos entender de vendas por internet. Então, é importante a gente buscar essa qualificação para a mão de obra, né? E aí a questão que também acho que é o gargalo principal é a escassez de capital e infraestrutura de comercialização. E, gente, hoje está cada vez mais difícil, né? Vocês estão fazendo aí o plano de negócio e vocês sabem, às vezes, para montar as coisas conforme a lei exige, a gente vai precisar de recursos, né? Que é a bancada de inox, equipamentos de fácil higienização. Então, assim, vai passar por uma necessidade de capital e ele está muito escasso, né? Então, essa é uma realidade realmente, tá? Então, no contexto de mercado, uma agroindústria rural familiar de qualquer região, ela pode competir diretamente, né? E ela precisa se inserir neste contexto de informações e mudanças, principalmente na época atual, que é uma gestão mais profissionalizada, a informatização. Gente, não vamos fugir disso, né? E vamos aproveitar que o Instituto Federal, eles têm proporcionado aí editais e recursos para garantir aí que a gente inserir aí, assim, seja incluído essa nova forma digital, né? Inclusive, ontem saiu a chamada, vocês têm até amanhã, às 8 da manhã, então não deixem para amanhã às 8 da manhã, façam tudo hoje. A gente teve 15 contemplados na agroindústria com material de inclusão digital, que é o chip tablet. Então, preencham lá os formulários, eles estão digital, gente, eles estão como aqueles questionários do Google Form. E aí você preenche, tem que colocar todos os dados, não vão fazer igual o seu Alexandre, não colocar todos os dados. Gente, tem que colocar todos os dados, tá? E o prazo, gente, é até amanhã, 8 da manhã. Não deixem para amanhã, 8 da manhã. Façam hoje, viu, gente? E eu quero que todo mundo me mande uma confirmação pelo WhatsApp desses 15 que foram contemplados aí, que conseguiram, tá? Então, uma gestão profissionalizada é importante, a informatização que a gente estava falando é importante, essa inclusão digital, a gente precisa virar digital, tá? Novos hábitos de consumo, tecnologias em constante avanço, então, equipamentos que são desenvolvidos para facilitar a nossa atividade, padronizações de qualidade, conservação ambiental, visão sistêmica. O que é isso? É a gente entender o todo, né? É a gente conseguir fazer uma análise em que você inclui, igual, por exemplo, esse semestre, vocês têm que incluir todas as disciplinas, né? Então, tem que incluir administração agroindustrial, o Canvas, com o plano de negócio, que inclui aqui com essa necessidade de qualificação, que inclui com cooperativismo, que inclui aí, que integra com controle de qualidade, que passa muito, principalmente numa época como estamos as nossas de pandemia, que passa por segurança do trabalho, tá? Então, assim, é fundamental a gente ter. E aí você vai falar assim, olha, essa pandemia não afeta a minha empresa de alimentos. Afeta, gente, o consumidor quer segurança. A gente viu aí que a China fez a análise da carne de frango que a gente estava produzindo e viu que tinha coronavírus nela. Então, eu não quero carne de frango com coronavírus, tá? Então, assim, é importante a gente verificar que nós não estamos fazendo a nossa parte de condições de higiene, né? Por quê? Porque, gente, você vai no estabelecimento, todo mundo, ou na rua, você observa, todo mundo põe a mão na máscara, todo mundo põe a mão na máscara. Se um processador de alimentos põe a mão na máscara, ele tem que, no mínimo, passar um álcool, mas o desejável é que ele lave a mão. E toda vez que ele botar a mão na máscara, ele lavar a mão, aí ele vai se conscientizar que não deve botar a mão na máscara, que a máscara não está adequada. Se você precisa toda hora botar a mão na máscara. E outra questão, né? O cara põe a mão na máscara, lavou a mão, sabe lá Deus quanto que o brasileiro tem isso, ele não tem hábito de lavar a mão, mesmo numa pandemia, não tem. Aí ele põe a mão na máscara, e aí ele é garçom, depois ele pega o talher e vai levar para você.
Como que o talher não está embaladinho, individualizado, gente? Como? Por que o talher não está todo individualizado em saquinhos de papel? Por que saquinho de papel? Vocês podem colocar no forno para esterilizar, entendeu? Mesmo depois que colocou, aí você coloca no forno para esterilizar. Então, assim, é uma visão sistêmica do negócio nosso, que é a produção e processamento de alimentos, e que é uma realidade hoje. Aí a gente precisa se qualificar, a gente precisa botar a cabeça para pensar nessas condições, porque o que não dá é pegar frango com coronavírus. A gente sabe que iniciou o processo de transmissão lá naquele mercado de comercialização de carnes. E aí, então, o alimento ele pode sim ser uma forma de transmissão desse vírus. Então, vamos ter uma visão sistêmica do nosso negócio e nos capacitar, tá? Para que a gente possa oferecer um produto mais condizente com a nossa realidade hoje, que seria segurança alimentar, tá? Uma parte importante aí que a gente vem discutindo é a gestão de comercialização, né? Então, a gente precisa entender a visão de cadeia produtiva, né? E entender o funcionamento e a relação entre as diferentes fases e etapas da cadeia agroindustrial, podendo contribuir para a identificação dos aspectos dos diversos elos que poderão facilitar ou dificultar a comercialização, consequentemente interferir na viabilização dessas agroindústrias. O que quer dizer isso, gente? A gente tem que entender aqui que a produção de alimentos é uma cadeia. Vai depender das boas práticas de produção no campo, vai depender das boas práticas no recebimento e no processamento desse produto, vai depender de todas as fases de transporte até chegar no varejo, no revendedor, que vai depender das formas e controles de qualidade na hora da comercialização e vai depender do seu cliente. Tá? O que adianta você fazer um sorbet mega top, se o cara vai comprar no sábado à tarde, vai andar o dia inteiro de carro, esse produto no porta-mala e depois chegar em casa e querer que o produto esteja gelado, congelado. Né? Então, assim, é importante entender também e explicar ao nosso cliente como é que deve ser a forma de compra, transporte e utilização, tá? E você tem que entender que somos uma cadeia, tá? O objetivo dessa parte aqui é analisar o fator crítico na gestão de comercialização de agroindústrias rurais familiares, priorizando o aspecto que é qualificação profissional. E o que seria a qualificação profissional, né, gente? Numa economia competitiva, além da qualidade, é o desempenho de pessoas, principalmente quem está aí à frente de administrar o negócio, né? Que vai determinar o sucesso da empresa. Então, eu gosto muito de Peter Drucker, né? E ele fala que gestão de pessoas nas organizações tem como objetivo transformar forças e conhecimentos particulares em produtividade. Né? Então, não é te entender como máquina, mas é fazer com que você tenha todas as condições possíveis para desenvolver muito bem as atividades. Né? Então, e aí, ter as condições possíveis é conhecimento. Gente, para poder estar ministrando essa nova forma aqui, eu tive que estudar sobre a plataforma, eu tive que estudar quais são os benefícios e os recursos que esse aplicativo aqui, o Google Meet, ele me fornece, né? Eu aprendi aí a entrar, a gravar, a transmitir. Então, assim, a gente precisa ser capacitado, a gente precisa receber esse conhecimento para exercer melhor as nossas atividades. Além, né, de aprender sobre os recursos tecnológicos, nós também tivemos que, como professores, aprender de forma pedagógica quais são as formas, o conhecimento e por exemplo, o fato de colocar no YouTube é importante porque a gente sabe que nesse novo formato, o aluno tem menos tempo. Então, lá no YouTube, ele pode assistir do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Então, assim, é importante usar as ferramentas e entender como as ferramentas têm agido ao favor do processo de ensino-aprendizado.
Tá? Então, isso aí tudo a gente vai fazendo o curso, a gente vai se qualificar. Para quê? Para transformar forças e conhecimentos em produtividade. Tá? Nesse sentido, né, baseando nisso, pode-se assegurar que geralmente os produtores rurais iniciam a atividade de agroindustrial conhecendo pouco ou praticamente nada. Então, assim, como hoje a informação está muito disponível, eu tenho goiaba, o que eu faço com excesso de goiaba? Você faz doce e geleia de goiaba. E aí ele procura esses conhecimentos, e eu gosto de falar muito para os meus alunos, mais do que aprender receita, você tem que aprender a teoria, o motivo pela qual você faz aquilo ali. Então, por que aplica calor? Para evaporar a água, para concentrar os nutrientes, para destruir micro-organismos, né? Para garantir aí uma conservação maior. Por que usa o frio? Para retardar reações, para retardar o amadurecimento, para retardar o crescimento de micro-organismos. Então, é importante você entender. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, acho que os mais antigos sabem disso, quando você olha para um fogão, você não vai entender aquilo como um fogão, mas sim como um equipamento para aplicação do método de conservação pelo calor. Quando você olha para uma geladeira, você não está ali olhando a geladeira, mas sim um equipamento para aplicação do método de conservação pelo frio. Então, eu acho que isso é o importante, né? Mais do que você entrar ali aqui na internet e achar uma receita ótima, top de doce de goiaba, uma receita top de geleia. Tá? Então, é fundamental aqui entender o porquê você está fazendo. Tá? Então, embora a gente tenha muitas coisas evoluindo no Brasil, principalmente nos últimos anos, a gente ainda não atende satisfatoriamente as necessidades da agroindústria. Existe uma carência de profissional qualificado, e estou muito feliz, né? No nosso processo seletivo do curso técnico está aberto e o técnico em agroindústria já dobrou o número de inscritos. Nós já estamos com uma relação de 2,5 para 1 de inscritos no curso técnico em agroindústria para novo semestre que começa lá em novembro, né? Mas o processo seletivo está aberto agora, tá, gente? Então, avisa aí o pessoal. Revela também o amadorismo no gerenciamento das atividades. Gente, a gente verifica o quanto o proprietário da agroindústria, ele fala isso aí. Quando comecei com a agroindústria, não sabia nada sobre a atividade. Então, quando começamos a produzir, é que começamos também a aprender as dificuldades. Então, é importante buscar qualificação para que a gente não tenha isso, né? Essa situação. Porque, gente, você aprender enquanto as coisas estão acontecendo é muito mais esforço, tá? Do que quando você começa o negócio já conhecendo sobre esse negócio, tá? Eu estabeleci aqui uma visão, né, orientada para a organização da produção, com aspecto gerencial, e frisei aqui dois aspectos, né, que é importante frisar que a demora na busca de qualificação no preparo necessário para desenvolver as atividades da agroindústria. Oi, tivemos um aluno entrando aqui. Seu Alexandre, seja bem-vindo, bom dia. Cortou o cabelo no aniversário, cortou a barba, ficou bom, seu Alexandre. Seja bem-vindo. Estamos aqui, seu Alexandre. Pega aí sua apostila, seu Alexandre. Pega aí a sua apostila, por favor. Mas não estamos na administração agroindustrial. Estamos aqui na apostila de gestão e qualificação, seu Alexandre. Tá. Pega a apostila aí, seu Alexandre. Gestão e qualificação para a agroindústria. Isso, essa mesmo. Pegou essa apostila, seu Alexandre? São 3, né? Tem a apostila, mas eu estou na apostila, seu Alexandre. Eu estou na apostila. Nós estamos, seu Alexandre, já aqui na página 14, seu Alexandre. Já, senhora? Já, seu Alexandre. Você tem que assistir os outros áudios. Isso é muito rapidinho. Não estou conseguindo assistir aos áudios, não. Depois você me ensina.
Ué, como é que o senhor não está conseguindo clicar no link e assistir no YouTube? Ainda não consegui ainda não. Mas eu estou aqui na página Mas então o 14. que está acontecendo é que o senhor tem que colocar YouTube no celular, Tá. tá? Professora, me ensina direitinho? Hã? Professora, me passa as coordenadas? Vamos tentar aqui. Tá. Estou aqui na página 14. Então, estamos aí na página 14. Vou dar continuidade aqui. Fecha o áudio aí, para não dar eco. Isso, tá gravando, hein? Que bom que o senhor acordou, cortou o cabelo, véspera do nosso aniversário, hein? Que top! Isso, Você está escutando alguma coisa? hã? Está escutando alguma coisa? Tô escutando o senhor. Como é que eu faço para tirar o, Desligar o fechar o áudio. áudio? Como é que eu faço? Nesse botãozinho aí, seu Alexandre, que o senhor já sabe. Ah, vai aparecer um microfoninho aí embaixo. Aí. Então vamos lá, seu Alexandre. Estávamos falando aqui, seu Alexandre, que a qualificação profissional ela é fundamental, né? A gente estava falando das dificuldades, principalmente naquelas pessoas que decidem montar uma agroindústria sem muito conhecimento e aí acaba verificando muitas dificuldades, né? E que é importante a gente buscar a qualificação e o preparo necessário para desenvolver as atividades de agroindústria e principalmente para conhecer o funcionamento do negócio, tá? As agroindústrias familiares rurais ainda não estão preparadas no termo de qualificação profissional para produzir e muito menos para comercializar. A gente conhece muito pouco de comercialização, tá? Considerações importantes aqui para a gente ressaltar é que a capacitação dos produtores que atuam no processo está atrelada às questões de qualidade do produto e desempenho do negócio, de mesma forma que se faz necessário dominar as técnicas de produção, né? Importante conhecer e dominar as técnicas também administrativas e de comercialização. E pode-se observar que os empreendimentos que apresentam melhor desempenho são justamente aqueles que possuem pessoas melhores preparadas para geri-los, né? Então, buscar conhecimento, aprender sobre as atividades é fundamental, tá? Então, é muito importante aí a gente estar preparado, se qualificar, tá? Então, essa daqui foi a aula de hoje, tá? Amanhã a gente vai estar gravando aqui a aula sobre importância da gestão agroindustrial estratégica, porque um dos assuntos abordados aqui anteriormente foi a necessidade de conhecer melhores formas, né, de comercialização e gestão. E um dos aspectos importantes da gestão de comercialização é passar por esses aspectos de administração de estoque. Então, a gente amanhã está abordando esse assunto aqui de importância da gestão agroindustrial estratégica, tá? Já que o senhor Alexandre entrou... Só já fez as considerações importantes? Já chegou nas considerações importantes? Já, senhor Alexandre. Então já está na 15 agora? Já está na página 15? É porque o senhor não consegue ver o que eu estou transmitindo, né? Porque o senhor está pelo celular. Então, acabei de falar nas considerações importantes que a capacitação ela está ligada à gestão de qualidade e desempenho do negócio. É importante dominar as técnicas de produção, é importante conhecer e dominar as técnicas de administração e comercialização, que é isso que eu vou explicar amanhã, tá? Um dos aspectos de gestão de comercialização, sobretudo, falar de estoque, de logística, tá? E tudo isso, senhor Alexandre, tentando buscar aí uma qualificação melhor, né? Uma qualificação profissional para a atividade agroindustrial, tá? Lembrando, senhor Alexandre, não estou
querendo que você se qualifique para ser um gestor financeiro, mas que você esteja preparado para gerenciar de forma adequada a sua empresa, ou pelo menos buscar caminhos para ser um gestor financeiro, tá? Então, essa é a ideia daqui da gestão e qualificação, mostrar caminhos, tá? E aí, aproveitando que o senhor Alexandre está aqui, senhor Alexandre, abre lá a lista de exercício, a lista de atividades de gestão e qualificação. Muitos dos seus colegas, senhor Alexandre, já entregaram a atividade avaliativa número 1. Abra sua apostila, senhor Alexandre, abra sua apostila. Lá na página 1, lá na página 1. Abra sua apostila lá na página 1. Trabalho, tecnologia e qualificação. Se o senhor for olhando a sua apostila e olhar a lista de exercício, de atividades, então a lista de atividades começa aí, atividade 1, questão 1. Você vai olhar que as respostas, elas estão na apostila. Inclusive, por exemplo, senhor Alexandre, abre aí a sua questão 2, que é essa figurinha. Peraí, a pintura aí para você explicar o que você entendeu da pirâmide. Aí você vai ouvir o áudio, que eu expliquei, a pirâmide, e o senhor vai vir aqui na página... Qual página? O senhor vai vir na página 3. 3, tá. 3. Achei. Isso, e aí o senhor estuda, entendeu? E as perguntas estão... estuda, e aí o senhor responde a pergunta. São essas 5 perguntas? Não, são 10, senhor Alexandre. São 10 perguntas. Olha aí, atividade 1, são 10 perguntas, tá? Começando com os profissionais de graus mais inferiores, prestam conta aos que estão imediatamente acima. É esse o primeiro? Essa daí é a explicação, senhor Alexandre. Essa daí é a explicação. O senhor vai ter que ler tudo isso daí, entender e responder lá. E lá que a senhora fala, e as perguntas estão em qual é a página? As perguntas? Na lista de exercícios. O senhor está na lista de exercício? Agora, deixa a apostila de lado. Pega a lista de exercício. Plano de ensino? Não, plano de ensino é plano de ensino. Lista de exercícios, senhor Alexandre. Plano de ensino, isso, senhor Alexandre. Isso é plano de ensino, é outra folha. Tem 2 dessa aqui, agora lista de exercício. Ela é misturada? Lista de exercício. Acha aí a lista de exercícios, senhor Alexandre. Acho que deve ser esse aqui, então. Acho que deve ser esse aqui, né? Isso, aí, ó. Lista de exercícios. Professora Edilza deixou tudo arrumadinho, ó. E aí, olha a questão 2 e a página 3. A questão 2 aí, na frente, senhor Alexandre. Na frente. Aí, questão 2. Tá vendo que é o mesmo? Questão 2, tá, achei. Isso, questão 2. Aí, olha... Isso, aí tá igualzinho na apostila. Aí você vai ler a apostila e vai responder. Entendi. Tá bom, entendi, professor. Tá igual mamão com açúcar, né, professor? Isso, seu Alexandre! Mas tem que ler, seu Alexandre, tem que ler a apostila, entendeu? Lê a apostila, ouve os áudios, porque nos áudios eu também expliquei tudinho, bem explicadinho. Tá bom, tá ótimo. Então, aí, por exemplo, hoje, a partir de agora, eu só tenho o dia inteiro para responder essas questões aí, entendeu? Sim. E aí você vai me mandando conforme o seu tempo. Tá. Agora, como é que eu faço, no caso... Aí o senhor respondeu, senhor Alexandre. Então, vamos lá. O problema é que o senhor não está me vendo, né? Como é que eu faço? O senhor está vendo o que eu estou mostrando aí na tela? O senhor, eu vou, inclusive, aqui dentro do seu... agora estou vendo a tela. Agora estou vendo a tela do computador, do WhatsApp. Não está vendo, né?
Tô vendo as telas do WhatsApp, tô vendo. Isso, aqui, a minha tela do WhatsApp. Eu mandei aqui para o senhor os 3 links, tá vendo? Aula 1, aula 2 e aula 3. Eu estou dentro do WhatsApp do senhor, inclusive, ó, tá vendo? Tá bom. Eu mandei. Aí você vai clicar aqui em cima, ó. Só isso? Só. Aí, Escutar. quando o senhor clicar em cima, vai abrir o vídeo do YouTube, ó. Aí, só esperar a minha internet aqui, que ela tá um pouquinho lenta. Aí, ó, ela abriu o vídeo do YouTube. Foi a primeira aula. Olha aí eu falando. Tá bom. Tá vendo? Tava até com o olho inchado, dormi em cima daquele olho lá, ó. Sim. Aí, seu Alexandre, como tá muito lento, você vem aqui na rodinha, ó, e agiliza, ó, velocidade. Aí você põe, ó. Aí, ó, vou falar rápido. Então, você vem na bolinha aqui, ó, e coloca na velocidade. Não, tá muito rápido. Aí você coloca bem lento, ó. Mas essa bolinha, eu clico ela. Tá vendo? Sai pra ver. Ela tá em que lugar? Clica em cima. Hã? Clica em cima da imagem da senhora, aí vai aparecer uma bolinha. Ah, não, embaixo, Não, né? clica aqui embaixo. Ó, seu Alexandre, olha aqui o meu mouse. Ó, tá vendo meu mouse? Sei. Aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, nessa rodinha. Aonde tem o play, tem o volume. Aí tem uma rodinha. Na rodinha, você clica. Aqui, ó, clica na rodinha. Aí, quando você clica na rodinha, vem aqui velocidade. Aí você pode tanto diminuir quanto aumentar, entendeu? Legal, entendi. Massa. Se o senhor não tiver com muito tempo, o senhor põe na velocidade 1,5, que vai rapidão. Tá. Entendeu? Tá bom. Aí essa aqui foi a aula 1. Aí lá no seu WhatsApp tem o link da aula 2. Aqui, ó, na aula 2, só clica em cima. Tá bom. Aí vai aparecer lá no YouTube. Tá bom. Aí, ó. Já vai aparecer a aula 2, entendeu? Tá bom. E aí a aula de segunda-feira, que o senhor, inclusive, está lá na aula de segunda-feira, do dia 3, aula 3, o senhor clica aqui. Aula 3. Aí o senhor também está no YouTube, entendeu? Tá bom. O senhor também está no YouTube. Então, nesse caso, hoje não tem aula não, né? Então, essa foi a aula de hoje, seu Alexandre. Já gravei aqui, já vou mandar todas as matérias de gestão e qualificação. Daqui a uns minutinhos, só eu vou, inclusive, interromper aqui a gravação. Gostaria de agradecer ao seu Alexandre, que está aqui na véspera do nosso aniversário. Agradecer também, ó, vou parar a apresentação. Isso, seu Alexandre, parabéns para nós. É muito bom mesmo dia, hein, senhora? Mesmo dia, hein? Mesmo dia, hein, seu Alexandre? Então, vou parar agora a gravação, agradecer a nossa turma de gestão e qualificação para a agroindústria, tá? E dizer que amanhã a gente tem mais um encontro para falar de gestão de comercialização, gestão de estoque, tá? Nesse nosso mesmo horário, tá? Então, vou interromper aqui a gravação.